Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à live da comunidade Foco Força e Fé. A gente está tentando entrar em contato aqui com o Dr. Lucas para poder a gente fazer essa live acontecer. E agora deu certo. Agora deu certo. Quando é muito problema assim, é porque bênção é certa, né? Deixa eu só organizar aqui. Eu tentei Olá, entrar pelo gente. computador mais cedo, que é melhor a câmera, mas De não deu. repente é. Também vai por aqui. Olá, gente, todo mundo que está entrando na comunidade Foco Força e Fé. Muito obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial para mim, porque eu achei ele por acaso. Mas pelo pouquinho que eu vi como ele é maravilhoso como profissional, gosta do que faz. E eu vou estar apresentando isso para vocês agora. E também eu quero que vocês possam estar compartilhando essa live, porque o assunto hoje vai ser muito interessante. O tema vai ser: e se o câncer voltar? Então, muitas pessoas têm dificuldade sobre isso. O doutor vai estar explicando com maestria, muitas informações. Muitas pessoas precisam saber disso, até porque elas têm muito medo. Então, eu conto com vocês, não só quem está assistindo agora, mas para quem vai assistir depois, que nós possamos levar essa informação a pessoas que realmente necessitam. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, eu me chamo Gláucia, eu tive câncer há 9 anos atrás, eu também estou em remissão, então essa live também vai ser para mim um pouquinho, e eu conto com vocês para que vocês possam estar ouvindo assim todas as informações e adquirindo ela. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por você estar aqui conosco essa noite. Se apresente para nós e falar um pouquinho sobre você. Então, pessoal, boa noite. Está me ouvindo bem, Glaucia? Está me ouvindo Sim, bem? perfeito. Uhum. Perfeito. Então, pessoal, eu sou o Lucas Benatti, eu sou oncologista clínico, né? Então, na verdade, para você ser oncologista clínico, principalmente aqui no Brasil, você tem que ser médico, você tem que ter uma especialidade médica chamada clínica médica, e aí sim prestar prova para ser oncologista clínico, né? Eu não sou cirurgião, são caminhos um pouco diferentes, às vezes as pessoas confundem, né? Apesar de serem dois profissionais extremamente dentro da área, né? Mas o oncologista clínico, ele é o médico que coordena os cuidados de todos os pacientes com câncer. Então, ele é o médico que vai fazer a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia. É ele que o cirurgião manda para fazer tratamento antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, acaba que é o oncologista clínico que acaba, na maioria das vezes, coordenando o tratamento, né? Eu sou de Curitiba, eu sou do sul do Brasil, eu nasci em Curitiba, eu fiz toda a minha formação aqui em Curitiba, na Universidade Positivo, que é a atual Cruzeiro do Sul. Fiz a minha primeira especialidade em clínica médica no Hospital da Cruz Vermelha, bem na época do Covid, então trabalhei na linha de frente do Covid. Fui o primeiro residente de Curitiba a trabalhar no Covid, né? Na época que eram os primeiros pacientes de Curitiba. E depois fui fazer residência em oncologia clínica no Hospital Erasto Gettner. O Hospital Erasto Gettner, ele não é o maior hospital do sul do Brasil, ele é o segundo maior, mas ele talvez seja o hospital mais famoso aqui no sul do Brasil, porque ele é pioneiro em grandes coisas. Por exemplo, a primeira cirurgia robótica do Brasil feita por um câncer de próstata no SUS foi feita no Erasto Getter, né? Um hospital que tem muito estudo clínico, assim, então um hospital 100% focado em câncer, que é onde eu fiz minha formação. E hoje em dia atuo aqui em Curitiba mesmo, em diversos lugares, tanto no SUS, né, quanto na saúde suplementar. E é basicamente isso, assim, resumindo a minha trajetória, né? Fiz um ano de exército também como médico, enfim, diversos trabalhos aí nesses anos. Mas hoje em dia me dedico exclusivamente na parte de oncologia mesmo. O mais importante disso tudo é o amor à profissão. Né? E a gente vê que você tem um carinho, como você fala, sobre todo o seu histórico. Né? E eu fico muito feliz por você estar aqui com a gente hoje. Vamos começar, então, para a gente descobrir um pouquinho mais sobre esse tema de hoje. E se o câncer voltar?
Doutor, eu queria perguntar uma coisa para você. O que é recorrência do câncer e existe diferença entre recorrência e em novo câncer? Então, assim, sim, tá? Então, quando a gente fala em recorrência ou recidiva, ou qualquer um desses termos, né, basicamente você dizer que o câncer ele voltou. Então, aquele mesmo câncer que você teve, ele acabou voltando. A recorrência ou a recidiva, ou qualquer termo que você queira utilizar, ela não necessariamente é no mesmo lugar. Então, uma coisa que às vezes confunde. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, um câncer de mama. Você tirou a mama, fez o tratamento e aquele câncer ele voltou na mama. Isso é uma recorrência, uma recidiva local. Mas ele também pode voltar em outras regiões, por exemplo, no pulmão, por exemplo, no fígado. Só um pouquinho que está barulhento aqui. Então, assim, ele pode voltar em diversas regiões do corpo e isso acaba sendo o que a gente chama de recidiva. O caso de ter outro tumor, né, pode sim. Tá, todo mundo que tem um tipo de câncer pode ter outro conforme a população geral, né? O que a gente tem é que, assim, puxa, você já pega uma doença que já é uma doença grave. A chance de você ter outro tumor geralmente é mais incomum. Então, por exemplo, você faz o tratamento de um tumor e surgiu um nódulo na outra região do corpo. Assim, a tendência sempre é no primeiro momento a gente avaliar isso como foi o tumor que voltou, porque a chance ela é maior, mas não impede de ser outro tipo de tumor. Inclusive, por exemplo, mama às vezes pode ser um outro tipo de câncer de mama, não aquele primeiro que você teve. Então, sim, realmente tem diferença. Às vezes, Glaucia, também é uma coisa interessante que às vezes a gente não tem como saber se é o mesmo ou se ele mudou. Isso é muito comum na mama, por exemplo. Às vezes a pessoa tratou um câncer de mama e ele é um tipo receptor de hormônio lá, positivo. E aí ele volta depois como sem receptor de hormônio. A gente não sabe, na verdade, se é um outro tipo de tumor ou se é um tumor que voltou e ele mesmo mudou. Às vezes a gente não consegue ter essa resposta na prática clínica, assim. Então, não é tão simples assim. Mas é basicamente isso, assim, sabe? A recorrência e a recidiva. É quando o tumor volta, né? No meu caso, eu tive dos cânceres que eu tive foi na mama e foi retirado uma mama. Mas o senhor aconselharia, nesse caso, independente de ter tido no outro seio ou não, para não se ter, fazer os dois lados, ser bilateral? Ou só mesmo um lado só já resolve e a gente viu o que é que acontece depois? Então, na verdade, isso é uma pergunta interessante, assim, porque você fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma retirada de mama dos dois lados, da mesma forma que às vezes você, tipo a Angelina Jolie, que tinha mutação, tanto que tirou as mamas quanto tirou os ovários, por exemplo. Uhum. O que a gente faz? Veja, apesar de ter esse racional, né? Não, já tira tudo fora, não quero ter isso do jeito nenhum. Veja, a cirurgia é um risco, né? Tem toda a parte anatômica, são cirurgias grandes, envolve inúmeras questões, assim. Então, você expor um paciente a um risco desnecessário é sempre uma coisa extremamente complicada. Você ter um câncer de mama numa mama não significa que você tem um aumento de risco suficiente para justificar você tirar a outra mama, tá? Isso é bem importante. Mas a gente tem algumas situações específicas que a gente sabe que esse risco é determinado. Então, por exemplo, assim, você tem a mutação do BRCA, que é uma mutação germinativa, ou seja, hereditária, que vem de família. Você já nasce com aquilo. Então você sempre vai ter um risco aumentado. Você tem risco de 30, 40% até 80 anos de vida de ter câncer de mama. 70% de ter câncer de ovário. Você não vai esperar isso acontecer. Então, para você que tem essa comprovação de risco, e esse risco é muito alto, mais alto do que a cirurgia que você vai fazer, aí vale a pena você tirar. Mas na prática, para a grande maioria dos casos, só porque você teve um câncer de mama numa mama, não justifica você tirar outra, sabe? Se você não tem essas outras
características de risco, que hoje em dia ainda elas são apenas mutação, né? Você tem que ter essa mutação que te justifique isso, sabe? Apesar de ser uma coisa que eu entendo para pacientes que já passaram por isso não quererem passar, mas a gente não tem essa indicação, sabe? Porque é muito chato, né? Você ter que fazer um acompanhamento, às vezes só de uma mama, só de uma mama, só de uma mama. Então, às vezes é meio chato. Então, eu acho que o lado, eu particularmente, eu gostaria que o médico tivesse me falado que eu poderia fazer bilateral, né? Mas como eu acho que falta muita informação para a gente, na hora ali que o médico está explicando para a gente algumas coisas, dar algumas opções para a gente, né? Uhum. E qual é o período maior que pode haver de risco dessa recorrência ou reincidência? Então, isso depende muito do tipo de câncer, sabe? Então, assim, a gente sabe que na grande maioria das vezes, o risco do câncer voltar, geralmente, ele é o mais próximo possível, nos primeiros anos, assim, sabe? E é disso que criou-se esse mito de que, passou de 5 anos é cura. Porque, na verdade, grande parte dos tumores, né, dos cânceres malignos, a maioria deles, quando volta, ele volta mais precoce. Mas isso não é uma verdade para todo tipo de câncer. A gente tem, por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama, quando ele é do tipo triplo negativo ou HER positivo, ou seja, eu não vou entrar nisso que eu acho que não é o foco, mas, por exemplo, esse subtipo de câncer de mama, a gente sabe que, assim, a maioria dos pacientes, quando o tumor volta, se ele volta, ele geralmente volta entre 2 e 3 anos, e depois que passa, por exemplo, 5, 8 anos, a chance dele voltar é muito baixa. Tanto que nesse subtipo, quando ele volta depois, a gente sabe que é outro tipo de tumor, não é aquele mesmo. Mas, por exemplo, a maioria dos cânceres de mama que são receptor de hormônio positivo, esse risco ele não exclui durante o tempo. Por quê? Porque o tumor hormonal, um dos principais fatores de risco para ele ter e para ele voltar é a idade. E a idade a gente não consegue modificar. Se a gente não morre, a gente vai só envelhecer. Então, se você vê na curva do tempo, os tumores de hormônio de mama, eles são tumores que têm uma tendência ao longo da vida a voltar mais ou ter um outro tipo de tumor. Por isso que paciente com câncer de mama a gente não dá alta. Então, por mais frustrante que seja, a gente tem alguns tipos de tumor que esse risco ele nunca vai zerar, entendeu? Mas, a princípio, a gente sabe que a maioria dos tumores Tanto que, se você for ver o raciocínio, ele é esse, né? Quem já passou, que nem né, vocês, por um tratamento de câncer, você percebe que quando você termina o tratamento, é um período que a cada 3 meses você faz exame de imagem, exame de sangue, vê o médico muito, muito. E conforme o tempo vai passando, esses exames são espaçados, as visitas do médico são espaçadas. Isso não é porque o médico cansa do paciente. É porque o risco ele vai realmente diminuindo. Então não faz sentido a gente ficar fazendo tanto exame, sabe? Então é mais ou menos por aí. E depois que o tratamento termina, quais sinais merecem atenção e quais sintomas costumam ser apenas uma ansiedade da pessoa? Então, isso é bem interessante, né? Porque, igual eu gosto muito de falar, assim, apesar de eu ser oncologista, viver de câncer, né, nesse meio, eu não entendo o que cada um passou, porque eu nunca tive câncer. Então, eu não acho justo eu falar que eu sei, porque eu não sei. Então, a ansiedade é uma coisa que ela é aquela coisa, né? Você às vezes já tinha uma dor no ombro, você já tinha náusea com determinados alimentos, mas depois que você passa do câncer, você associa aquelas coisas com o câncer ter voltado, né? Então, às vezes é muito difícil, assim. Mas o que eu gosto de lembrar? Veja, se você teve um câncer e você teve determinados sintomas daquele câncer, se você tiver novamente aqueles sintomas, você tem que procurar, né, avisar teu médico, adiantar uma consulta. Então, poxa, aquele paciente que teve um câncer do intestino e ele descobriu porque ele começou a evacuar com sangue, começou a ter dor na barriga, começou a perder peso. Se isso acontecer de novo, puxa, né, tá tendo os mesmos sintomas de uma coisa que ele já teve. Mama, mesma coisa, começou a sentir um nódulo novo que não tinha,
ou na região ali que tinha operado começou a surgir alguma coisa diferente. Então, esses sinais de coisas que já aconteceram são muito importantes. Sinais gerais que a gente tem, isso para todo mundo, mesmo para quem nunca teve câncer. Perda de peso inexplicada, começar a perder apetite, febre noturna e suor à noite, é uma coisa que as pessoas não percebem. Mas não é aquele suor, tô à noite encalorado, é de molhar lençol, aparecimento de ínguas, alteração de hábito intestinal. Então, aquele paciente que sempre foi, por exemplo, intestino preso, ia no banheiro a cada 2, 3 dias, começou a ir a cada 7, ou começou a ter diarreia e que não melhorou depois de 3, 4, 5 semanas. Então, todos esses sinais novos, eles têm que remeter a uma possibilidade de ser algum tipo de câncer. Não necessariamente câncer, tá? Então, mais ou menos esses sintomas, assim, que sempre tem que ficar ligado, tá? O que a gente tem um desafio hoje, né, Gato? Não sei como é que tá nos Estados Unidos aí, mas a gente está vivendo uma epidemia de canetas emagrecedoras. E apesar de eu ser um fã das canetas emagrecedoras, né, eu sou um fã com muito poréns, né? Eu também sei que causa muito problema. E uma das coisas que tem acontecido muito, quando eu falo muito, eu peguei 4 pacientes já nos últimos 2 meses que acharam que estavam perdendo peso por causa do Monjaro. E, na verdade, falava assim, pô, doutor, mas eu comecei Monjaro, aí tem aqueles sintomas intestinais e gástricos, né? Que também são do Monjaro, né? Faz uma digestão mais lenta, tudo. E acabaram deixando para ver o médico depois, isso foi piorando, e eram tumores intestinais e gástricos, né? Então, assim, a gente tem agora mais esse desafio também, né? Nessa fase que a gente está vivendo. Não sei como é que tá aí as canetas nos Estados Unidos. Como é Eu que não, tá? tá uma febre também, tá bem grande. Eu acho que em todo lugar, né, que o pessoal vê que tem essa facilidade é melhor do que uma academia, né? Uhum, exatamente. Porque eu não sei, eu sou meio assim, eu fico pensando muito, onde tem muita coisa, sempre tem que haver algum contra, né? Porque eu Sim. sei que é muito legal, emagrece rápido, todas as informações que a gente tem, mas tem que ter alguma coisa que causa com o passar do tempo, porque tudo que é em demasiado é prejudicial, né? Não, isso que eu falo, as canetas, assim, o que a gente tem de evidência hoje, inclusive, eu faço pós, né, mais uma especialização, estou fazendo em nutrologia oncológica, né? E uma das coisas que, assim, que a gente tem mais evidência é que músculo é o quinto sinal vital. A gente sabe que a melhor longevidade, as melhores respostas de tratamento de câncer, a diminuição do risco do câncer voltar, estão associados a músculo. O músculo é um órgão que desinflama tudo. E o Monjaro, as canetas emagrecedoras, elas perdem músculo também. 25%. Então, assim, não adianta você usar Monjaro e não ir para academia. Você não fazer uma dieta com proteína que vai, entendeu? Então, também tem esse lado aí também que só para complementar, né, essa discussão aí também. A gente tem que fazer uma live sobre esse Mojara, hein, doutor? Eita, podemos fazer aí, da Quem parte. sabe, gente, né? A próxima. Sobre o. Falando um pouco de alimentação, atividade física, sono, controle do peso, realmente eles fazem a diferença? Existe alguma forma de diminuir o risco de recorrência com esses fatores? Esse Então, estilo de vida? totalmente, né? Quando vocês forem, por exemplo, procurar no Google, na internet, em sites confiáveis, né? Geralmente sites de governo, de sociedades médicas, uma coisa que vocês têm que sempre ler, gente, é fatores de riscos modificáveis. Tem os fatores de risco que não são modificáveis, que é isso que a gente estava conversando agora há pouco, que é assim, idade. Poxa, tem, né? A única chance de você não envelhecer é você morrendo, né? Essa parte genética, por exemplo, da família, isso você vai carregar desde criança, né? Isso você não consegue modificar. Mas quando vocês veem as sessões de fatores de risco modificáveis, são os fatores de risco que aumentam a chance de você ter câncer e, consequentemente, se você evitar esses fatores de risco modificáveis, você vai diminuir o risco do câncer acontecer. Então, ou seja, de parar de fumar, ou quem já fumava, ou nunca fumar, melhorar, por exemplo, a relação à nutrição. A gente já sabe que ultraprocessados têm muito carcinogênio,
carcinogênios, né? Então, que eles causam inflamação no corpo, a dieta é muito industrializada, a carne vermelha em excesso, a gente sabe que está associada, por exemplo, ao risco de câncer de cólon, obesidade, né? Então, a gente sabe que o câncer de mama, por exemplo, o câncer de mama na pós-menopausa, eles são os cânceres de mama que têm essa associação com o hormônio, né? É, a gordura periférica, ela transforma o cortisol, gordura, em hormônio. Então, a obesidade é extremamente associada a risco de câncer de mama. Então, esses são os fatores de risco que evitam que o câncer volte ou que se crie um novo câncer, né? Isso já está bem respaldado em literatura. Inclusive, saiu um estudo no ano passado, chamado Estudo Challenge, câncer de... Assim, estudo fase 3, robusto, com 900 pacientes. Pegaram pacientes com câncer de cólon estadio clínico 3, ou seja, câncer de cólon que tinha uma chance aumentada do câncer voltar. Separaram em 2 grupos. Um grupo falou assim, ó, façam atividade física e sejam saudáveis. E o outro grupo falou, ó, a gente vai obrigar vocês a fazer atividade física, a gente vai monitorar vocês, atividade física e nutrição. E viram esses pacientes em 8 anos. Nesses 8 anos, os pacientes que fizeram atividade física mesmo, regrada, regular, tiraram 8% a menos em risco do câncer voltar, quase 10% de sobrevida a mais, ou seja, viveram mais, isso comprovadamente. Então, assim, isso é para todo tipo de câncer, sabe? Então, a gente já tem dado em literatura que comprova isso, né? E, enfim, cada vez mais estudos mostrando que esses fatores básicos que a gente sempre fica repetindo, né? Fica falando, atividade física e tal. Mas, assim, a gente não pensa só em qualidade, a gente já não está mais pensando só para viver bem, com qualidade de vida. A gente está falando em tratamento. E o dado desse estudo é que, assim, se você for comparar o potencial que a quimioterapia, depois que faz o tratamento, diminui o risco do câncer voltar, né? Porque você fala assim, você faz um tratamento, faz a quimioterapia para diminuir o risco do câncer voltar. O poder que a quimioterapia faz, ela é menor do que a atividade física, se você comparar. Então, veja a importância que é isso, né? Então, atividade física é difícil de fazer? É difícil. Que você, por exemplo, que fez tratamento na mama, ficou ou não ficou com diminuição de mobilidade no braço, inchaço no braço, sensibilidade? Eu não conheci nenhuma paciente até hoje que fez câncer de mama, nenhuma, 100%, e olha que já atendi centenas, milhares, que não tem alteração de sensibilidade local e perda de mobilidade. Só que, assim, isso não pode ser um empecilho de fazer. As coisas têm que ser adaptadas. Não é fácil, nem um pouco fácil, mas é extremamente necessário. Os exames de rotina, eles conseguem identificar a recorrência logo no início? Como é que funciona esse acompanhamento? Então, assim, para cada tipo de câncer, na verdade, a gente tem um tipo de segmento, tá? Infelizmente, essa é uma parte, apesar de a gente estar numa evolução crescente, absurda de tecnologias, tratamentos novos, etc., em relação a exames assim de segmento, ou seja, depois que você termina o tratamento que você tem que fazer para ver se o câncer vai voltar ou não, a gente tem poucos dados robustos assim para dizer de quanto em quanto tempo você faz, então assim isso vai depender muito do que tipo de câncer você tem. Inclusive, o que a gente tem de novo, que vai vir nos próximos anos aí, que já tem muito estudo clínico, é, por exemplo, identificar o tumor pelo sangue. Você consegue identificar o DNA da célula do câncer no sangue. Porque pense, né? O câncer ele vem de uma célula que teve uma mutação. Ou seja, o material genético do câncer é diferente do nosso material genético. Então, um exame de sangue consegue detectar isso. Então, isso é uma coisa que talvez nos próximos anos venha a vir e a gente consiga, antes do tumor surgir, por exemplo, num exame de imagem, numa tomografia, a gente já consegue ver. Então, acho que isso, de novo, vai vir e vai ser uma coisa bem interessante. Mas em relação aos exames, por exemplo, a gente tem, dependendo de cada tipo de câncer, a gente tem o seu tipo de exame para tentar pegar ele mais no início possível, se ele voltar assim, né? Então, isso vai depender muito, assim. O que acontece, às vezes, a gente acaba até, como oncologista, pedindo mais exames do que menos, na maioria das vezes, sabe? Se você for ver, por exemplo,
nos principais guidelines do mundo, não tem indicação da gente ficar fazendo ultrassom de mama para segmento de câncer de mama, só mamografia. Eu peço ultrassom para todo mundo, porque eu tenho medo, entendeu? Mas assim, é, então os exames, a ideia da gente fazer exames, principalmente nos primeiros anos ali, mais exames, é para a gente tentar pegar se o tumor voltar no começo. O que traz também uma coisa bem importante, Glaucia, não é porque você não fica esperando do exame também para ir no médico. Ah, surgiu um Uhum. nódulo novo na mama, mas eu fiz uma mamografia faz 3 meses e tenho que fazer uma vez por ano. Veja, gente, Uhum. tem exames que são que nem exames de rastreio. Eles servem para rastreio e servem para segmento. Mas quando você tem algum sintoma, alguma coisa nova, ele entra em outra categoria. É investigação. Então também o que fica de alerta é esses exames que a gente faz de rotina depois, eles são importantes, devem ser feitos, com certeza. Mas eles não substituem outros exames quando são necessários também, tá? Eu acho que o mais importante aí também é a gente estar sempre de olho no nosso corpo, alguma alteração, como você já falou anteriormente, né? Porque nós nos conhecemos no fator do todo dia, né? E aí, quando acontece alguma coisa diferente, que você vê que tá já alguma coisa assim, opa, isso aqui eu não costumo fazer ou costuma não acontecer, então, eu acho que é interessante as pessoas estarem procurando uma ajuda médica para poder realmente tirar as dúvidas e não esperar, né, que a coisa Exatamente. vire um câncer para depois ter que sair correndo atrás de prejuízo, né? Então, eu acho que isso, assim, eu, apesar de ter todo esse tempo, eu sempre fico atento a sintomas, eu Uhum. fico sempre de olho em algumas coisas, né? Apesar de ter todo esse acompanhamento médico, eu faço muito isso. Não, e muito legal para quem está próximo de você, né? Às vezes, né? Uhum. Você ter esse cuidado. Puxa, né? Pô, algum familiar, alguma pessoa que mora começa a ter um sintoma, né? Você alertar essa pessoa mesmo também, né? É. Então, isso é bem, bem Eu só preciso importante. voltar para minha bicicletinha. Não é fácil. Depois dessa daí, eu vou ter que correr atrás do ônibus. Assim, há alguns mitos nas redes sociais. E quais são alguns sobre prevenção e recorrência do câncer? Muitas pessoas falam, você pode comer de tudo, uma vez que você já passou tantos anos, você não vai ter recorrência de câncer. São mitos, mas são verdades. O que de tudo que você tem ouvido, o que tem chegado até você, o que realmente você pode entregar para a gente em termos, gente, cuidado que isso é um mito, cuidado que isso é uma verdade. Eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar. Tá. Tem algumas coisas que surgem muito, principalmente em rede social. Assim, o que eu acho que tem que cuidar por exemplo, é que tem tanto hoje em dia, né? Que é tanta desinformação que eu. Mas enfim. Uma das coisas que eu mais vejo, por exemplo, em relação à coenzima Q10 e antioxidantes, né? É, os antioxidantes, vitamina E, a gente tem alguns outros tipos de vitamina, coenzima Q10, eles têm um racional fisiológico, se você pega lá dentro da célula do câncer, da mitocôndria, que é a oxidação, ele tem uma ideia disso, ele faz sentido. Então, muita gente vende como se isso fosse tratar o câncer, e não. Só que o antioxidante, gente, para quem, por exemplo, está fazendo quimioterapia, tem um estudo do grupo do SWOG, enfim, não vou entrar nisso, mas que ele comprovou que pacientes em câncer de mama que durante a quimioterapia usaram antioxidantes, tá? Entre eles coenzima Q10 e vitamina E, tiveram mais chance do câncer voltar. Então, antioxidantes durante o tratamento com quimioterapia não deve ser feito. Ah, mas para prevenir o câncer, depois que tratou, não tem evidência ainda também, tem algumas coisas saindo, mas isso eu acho um mito assim que tem que cuidar muito, principalmente durante o tratamento, contraindicado. Outra coisa é dieta cetogênica, que é aquela dieta sem açúcar, tá? Isso vem de um racional também, tá? De que o câncer ele se alimenta de glicose. Isso é muito confundidor, porque assim,
uma, né, do nossa energia, um do nosso combustível, ele é o açúcar, né? Isso é normal. Se você for ver o PET, que é o exame que vê o açúcar no sangue, o metabolismo, você vê o nosso cérebro, ele é basicamente açúcar puro funcionando 100% do tempo, né? E daí qual que é a ideia? Puxa, o câncer ele vem de células que crescem muito rápido e precisam de muita energia, então eles consomem muito glicose. Perfeito, isso é certo. Esse é o raciocínio está correto. E aí qual que é a ideia então? Puxa, então vamos cortar a glicose porque a gente corta daí também o combustível do câncer, certo? Não, não funciona muito assim. Porque o câncer, ele usa a glicose de um jeito diferente, tá? Ele não usa que nem as células normais. Então, você cortar a glicose, você não corta o fornecimento de energia do câncer, tá? Então, isso é um mito. Outra coisa, paciente oncológico é um paciente que ele não pode perder peso. É um paciente que ele não pode perder massa magra. Ele não pode de jeito nenhum. Aí você pega um paciente que já está emagrecendo, fazendo químio, com náusea, vômito, dificuldade de se alimentar e tal, e você restringe uma das principais fontes de caloria para aquele paciente, você mata o paciente por desnutrição. Então, assim, dieta cetogênica até hoje não funciona e não é indicado, tá? Tem algumas evidências de uns tipos de dietas bem legais, que inclusive acho que fazem sentido, mas ainda em estudos iniciais, não recomendo na prática. Quem recomenda está errado, porque a gente não tem, que é, por exemplo, você fazer umas dietas de jejum 2 a 3 dias na semana antes da quimioterapia e depois. Tem umas coisas legais, com raciocínio, mas ainda também não pode ser recomendado. Mas dieta cetogênica e antioxidante são as coisas que eu vejo muito e são mitos, tá? Mitos mesmo. Tá? Tudo Eu que é mesmo. extremo, gente, tudo que é extremo, assim, que sai muito, que é um biomédico tal, e daí você vê que nenhum oncologista sério segue, faz, pode desconfiar, sabe aquela pessoa da fórmula mágica? Quando começa assim, o seu oncologista não quer que você saiba disso, essa é a pessoa que você já pula o post, porque o que ele vai estar falando ali é invenção. Eu já fiz dieta cetogênica, para mim especificamente foi muito bom, né? Porque assim, eu me senti mais leve, me senti é, mais saudável, entendeu? Então, assim, eu gostei, ao mesmo tempo eu fiquei sabendo sobre isso também, né? E eu resolvi adotar um certo tempo, mas é muito desgastante. Então, mas veja, uma coisa e também em situações, assim, veja, tô falando num paciente que está tratando câncer e você usar isso como, tipo, um determinante, tipo assim, não, você precisa fazer dieta cetogênica, isso. Não, não é isso. Ah, beleza, doutor, quero fazer, tô acompanhando com o nutricionista, não tô perdendo peso. Aí, assim, você individualizar, tentar, pensando em saúde e tudo, beleza. Mas, assim, você pôr isso como uma bandeira que faz parte do tratamento e é indicado, igual eu falo, assim, eu acho que É. medicina a gente tem que individualizar tudo, né? Senão é só usar IA, né? Mas acho que a gente tem que ter cuidado com essas bandeiras, né? Por isso que é importante a gente hoje estar levantando alguns mitos e verdades, né, para que as pessoas possam ter essa informação, Tá? porque nós não temos acesso a estudos que vocês têm e nem ao consultório que vocês têm, né? Então Sim. é muito importante esse lado de você trazer essa informação para o público e ao mesmo tempo as pessoas estarem cientes, né, do que estão fazendo para que elas possam tomar o caminho certo. Então eu acho bem ponderado. E até interpretar, né? Porque daí é aquela coisa, ah, não, coenzima Q10 diminuiu o risco do câncer. Aí você vai ver o estudo com 3 pacientes. Você está determinando uma consulta num estudo que foi feito. Você entende? Tipo assim, e para quem é leigo, né? Primeiro que a pessoa não tem que saber, né? Porque tem, né? Se você não é oncologista, você não precisa saber, né? Mas o que as pessoas precisam fazer, eu até vou puxar um tema aqui, assim, né? Sobre mitos, é assim, gente, leu, não tem problema nenhum, pode ler à vontade. Eu gosto que meus pacientes leiam. Eu falo assim, não leiam, vejo. Só que antes de fazer, traga para o teu oncologista. Se eu não souber, eu vou estudar. Igual eu falo, sabe? Tipo assim, a gente tem que ser uma parceria, assim, porque é melhor você trazer, discutir, ter um oncologista saber que você está usando e às vezes adaptar ou falar, ó, realmente isso aqui é uma bobagem,
do que sair já fazendo sem avisar ninguém, porque o problema mora aí, né? É, faz parte, né? As pessoas, Sim, infelizmente, o fulano falou, o vizinho falou, e aí é legal, foi legal para o fulano, foi legal para o Beltrano, claro, e aí numa dessa, aí a pessoa começa a absorver essas informações, principalmente pessoas que às vezes são mais humildes, não tem uma, claro. não chega uma informação até ela, então é uma Não, coisa e tá assim tudo um pouco bem, isso que mais eu falo. difícil. E tá tudo bem, Aham, nós somos assim com tudo, aham. não posso ser hipócrita, né? Isso é Sim, tudo sim, na vida. claro. Só que tem que entender também, tipo assim, poxa, tô passando por uma coisa. Pergunta pro teu médico, é só isso. Fala assim, pô, doutor, ó, vi aqui, ó, trouxe isso tudo aqui, ó, o que, que você acha disso, sabe? E daí, porque é assim que a gente cresce também, né? É melhor não, porque eu É, já sei o que ele vai falar. é. Tem isso também, né? Você acredita que a informação de qualidade ajuda o paciente a enfrentar melhor o medo de recorrência? Eu acho que sim. Eu acho que empodera mais, sabe? É quando a gente tem o conhecimento, assim. É, veja, né? Tem muito essa questão é, de quem passou por isso, né? Você, às vezes, assim, você ter essa ilusão, né? De que, porque acontece, eu entendo que, tipo, às vezes a ignorância é uma bênção, entendo esse lado, tá? Acho que também vai muito de cada um, tem gente que não gosta de saber de nada, prefere. Mas o que, que eu acho? Eu acho que quando você tem um conhecimento e uma informação em relação àquilo, você fica mais preparado para aquilo. Então, é isso, poxa, eu sei quais são os sintomas, eu sei o que eu tive, eu sei o que fazer quando aquilo acontecer. Poxa, é um câncer que eu posso pegar ele no começo se eu tiver, ou se ele voltar. Então, isso com certeza. E aí você diminui teu medo, né? Poxa, eu sei, né? Eu me garanto, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Eu acho que você está entendendo o que você está passando. Isso faz você aderir melhor ao tratamento. Isso já é comprovado, né? Poxa, eu não vou fazer só porque o médico pediu. Quem é aquele médico? Quem é o Dr. Lucas, né? Quem é esse cara que aparece no Instagram aí? Não, poxa, ó, tá fazendo isso por causa disso, por causa. Pô, não, entendi por que, que eu tô fazendo esse tratamento. Eu entendi por que, que eu fiz isso. Então, com certeza, você ganha uma confiança no que você fez, né? Você entende que aquilo que você fez sentido e é o que diminui o risco do câncer voltar. Então, com certeza, eu acho que diminui o medo, assim, e ajuda no teu processo de aceitação também, né, das coisas, né? Você entende que você não está perdido no meio do nada, que tudo é um acaso, que vai acontecer. Você fala, pô, você está dentro da ciência, né? Dentro da medicina. Então, eu vejo que ajuda muito, assim, né? Esse medo desenfreado, assim, das coisas, né? Eu Vejo só que. acho que a informação ela tem que vir do lugar certo, né? Ah, com Porque às vezes certeza. tem muitas pessoas no Instagram que falam cada coisa que, nossa, é difícil. Então as pessoas têm que ter uma certa peneira aí para ver o que está absorvendo e o que realmente, né? Quem é aquele profissional, começou outro dia, entendeu? É que é, É mar... difícil. é que é tudo mercado, né? É marketing, né? A Uhum, primeira coisa que você faz para vender um produto é dar o problema para a com solução. certeza. Daí o que acontece? O pessoal fica vendendo medo, né? É fácil. É, só tem que Oncologia é ter muito fácil cuidado. vender medo, né? Oncologia é muito fácil vender medo, né? Uhum. Igual uma coisa que eu falo muito com meus colegas psicólogos, a gente sempre troca esse assunto, né? A verdade é que, assim, a ciência real, a ciência boa, a ciência concreta, ela é chata, né? Ela é cinza, né? Ela é demorada, né? E ela é assim, mas ela é sustentada, ela é um pilar, ela é firme, ela se constrói mesmo. Agora, Uhum. fórmula mágica, esses medos que impõe, isso é bonito, né? Porque precisa ser bonito, porque é o único jeito de vender, porque não é sólido, né? Então, a pessoa já vem botando medo nas pessoas e daí já vende, né? Ah, não, mas se você fizer isso, então realmente tem que cuidar mesmo com esse tipo de informação, né? Porque às vezes você acaba caindo numa situação que você fica refém e com muito mais medo, né? Com certeza. E que conselhos o senhor daria para alguém que terminou o tratamento, mas sente que ainda vive com medo todos os dias quando vai um exame ou se toca, entende? Sempre fica com aquele medo de, ai, será que voltou? Será que não voltou? Assim, eu acho que o medo, ele talvez nunca deixe de existir, né? Porque, infelizmente, veja você negar, você já passou por isso, né? As pessoas que vão assistir essa live estão assistindo.
é uma coisa muito ruim, muito grave. Então, assim, o medo ele vai existir. A questão é como a gente vai lidar com esse medo, né? Eu acho que a partir do momento que você... A primeira coisa é botar assim, ó, tá, eu tive, o que cabe a mim fazer, né? O que é eu fazer para diminuir o risco dele. O que couber a mim, você vai fazer, porque tem coisas que, infelizmente, a medicina e a ciência, elas vão se limitar. Tem coisas que a gente não consegue explicar ainda o motivo e não cabem a nós fazer isso voltar ou não. A questão é a mesma coisa de você viver com medo. Eu viajo 3 vezes na semana, por exemplo, para trabalhar, mais de 100 quilômetros. Se eu viver com medo de sofrer um acidente na estrada, pelo risco, assim, eu não vou sair de casa. Então, é trabalhar esse medo. Esse medo existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais cauteloso. Se toda vez eu viajo 3 vezes por semana, eu não vou passar do limite de velocidade. Eu vou prestar atenção. Poxa, eu viajo com a minha esposa, a gente, quando eu tô cansado, ela vai, pega o volante. Então, assim, eu uso essa analogia para dizer assim, poxa, o medo ele vai existir, porque o risco ele existe, infelizmente. Não pode falar, não, não existe, nunca mais vai voltar. Poxa, se fosse assim, né, não precisava ter um oncologista em cada país, né? Curava e embora, o câncer, né? Mas eu acho que entender que esse medo vai existir, essa ansiedade, mas eu acho que tentar lidar com o medo. Eu acho que psicologia, tá? Então você ter um psicólogo, um profissional de saúde nisso, eu acho que ele é essencial. Eu acho que a dica que eu dou é você ter alguém que consiga te guiar a enfrentar esse medo e lidar com esse medo. E você fazer o que cabe a você. O que cabe a você? Seguir as orientações médicas corretas, fazer os exames que ele pediu e o tratamento. Se você faz isso e muda aqueles fatores que cabem a você, a tua parte está feita. Você já diminuiu o risco. Então, acho que isso ajuda, assim. Acho que essa seria uma dica que eu daria, assim. Eu particularmente, assim, com todo o processo, eu não tenho medo, sabe? Assim, Uhum, eu não vivo guiando nisso, porque eu acho que toda vez que você potencializa uma coisa, aquilo, o seu cérebro trabalha, né? Para com que aquilo possa ser uma coisa que vai acontecer. uhum, Então, eu particularmente, assim, para dizer a verdade, apesar das cicatrizes, né, que a gente fica, eu não fico lembrando, eu não fico, assim, sabe, fazendo disso um ponto difícil na minha vida. Nem quando eu vou fazer exame. Eu acho que, apesar de tudo, de todas as coisas, a gente tem que confiar em Deus, porque a nossa vida está na mão de Deus. uhum. Então, na hora que puxar a ficha, vai ser um câncer, vai atravessar a rua, vai ser um carro, vai ser da forma que ele quiser. A gente não tem controle sobre isso. É como você falou, a Exatamente. gente tem que fazer a nossa parte, né? E o resto colocar na mão de Deus. A gente não tem como fazer uma coisa diferente. Né? Isso é o que realmente eu faço, né? E sempre fiz. Então, eu acho que isso assim ajuda muito, né? Uhum. A você continuar vivendo normalmente, né? Porque ninguém que passa por um câncer, ele continua vivendo normalmente, né? Ele Uhum. tem como no meu caso, tem o Glaucia de antes e o Glaucia de depois, né? E mais a gente tenta fazer com que a vida flua da forma que era antes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas elas têm que introduzir em suas mentes para que elas possam Sim. continuar vivendo, né? Porque a vida está aí. Isso, tentar voltar à rotina o mais próximo. Isso eu brinco com os pacientes. Ah, doutor, falar é fácil, né? Não é você. E eu concordo. Mas assim, se você precisa sair desse ciclo, porque você vivia nesse ciclo de medo e deixar de fazer e viver, você não sai disso, né? É mais difícil, É, assim. Mas às vezes, assim, bom que grande parte dos pacientes são que nem você, gosta, né? Que bom, porque facilita, né? Mas eu vejo que tem alguns pacientes que têm essa dificuldade, assim, né? Não conseguem sair, o medo paralisa, né? Então, acho que essas pessoas que às vezes não têm esse entendimento são realmente pessoas que precisam de uma ajuda psicológica. Para sim. tentar mesmo chegar nisso que você chegou. Exatamente, né? De falar, poxa, né? Não posso viver com isso. E assim, medo, gente, de fazer exame tudo é normal, que nem você vai fazer prova. Você não faz prova, É, passar em concurso, tudo, não dá medo na hora. Você não se preparou um monte e tal. Aquele medinho na hora vai sair. Mas é é, natural também. E entender que isso também é normal, né? Não precisar também ficar se julgando porque eu tô com medo. Não, tudo bem, né? Só vocês sabem o que vocês passaram, né? é.
Ninguém quer passar por isso, né? Mas quando passa, a gente tem que tirar o lado bom da coisa e deletar o que foi ruim e continuar a viver. Porque se a gente está respirando, é um presente de Deus, é uma dádiva, então vamos continuar vivendo da melhor forma possível, né? Se o senhor pudesse deixar hoje uma mensagem para todos que estão assistindo essa live e que ainda vão assistir, que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão assistir, o que o senhor deixaria para essas pessoas? Na verdade, o que eu queria é gratidão, assim, né? Porque igual uma coisa que eu gosto de falar em todos os lugares quando eu me apresento, em aulas e eventos, né? Na verdade, eu só queria agradecer, né, aos pacientes e as pessoas que estão envolvidas, né? Porque, na verdade, fazer oncologia é um privilégio, né? A gente conhece pessoas magníficas, né? A gente encontra sentido na vida através da vida dos outros, né? E das superações e tudo. Então, eu acho que extrair o melhor de tudo isso, que nem você falou, das situações que está vivendo, tentar sempre ver o lado melhor, né? Em relação a isso e tentar a gente levar isso para sermos pessoas melhores, né? Porque realmente não é fácil, mas é possível, né? E a gente está aqui sempre para poder ajudar. Agradecer a você, né, Glaucia, né, que tem essa comunidade para a gente trazer cada vez mais informações, ajudar o próximo, porque eu acho que a gente que está muito nessa área é nosso papel também, né? A gente que vive isso, né? Ou que viveu. Ajudar É. os outros, né? A talvez não sofrerem tanto, né? Se a gente conseguir derramar um pinguinho no oceano e ela fazer ondas, já valeu a pena, né, doutor? Exatamente, É isso exatamente. que a gente tenta fazer aqui na comunidade. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade, por estar conhecendo esse excelente ser humano, esse excelente profissional. Quero que volte outras vezes para trazer outros assuntos que são polêmicos e, ao mesmo tempo, que muitas pessoas queiram saber e ter informação. Eu tenho certeza que essa live trouxe muita informação e esclarecimento para todas as pessoas. Eu acho assim que o acompanhamento médico, a qualidade de vida, a rede de apoio e a informação é um ponto sine qua non para que as pessoas consigam caminhar da melhor forma possível e fazem toda a diferença na vida das pessoas. Eu quero que vocês possam estar compartilhando essa live. Nós aqui temos um cantinho na comunidade que tem todos os profissionais para ajudar vocês, inclusive o Dr. Lucas vai estar lá também com a gente. Eu quero que ele, no final, deixe o Instagram dele com a gente. E esses profissionais estão ali para ajudar, para assessorar você que está passando por algum problema. Sim, eles podem encaminhar vocês a fazer alguma coisa. A comunidade ela serve um ponto de apoio para todas as pessoas que estão passando ou já passaram por isso, familiares e amigos que estão precisando de ajuda. Então, vocês têm alguma dificuldade, podem chamar a gente, pode chamar o doutor Lucas, e a gente está aqui para te ajudar. Então, não se sinta sozinho, porque junto a gente faz a força. Doutor Lucas, meu muito Exatamente. obrigado. Fala pra gente Obrigado o a você. o seu Instagram pra gente. Eu sei que você já colocou, mas fala pra É, gente. é @doutor.lucasbenatti. Bnatti. Então, gente, muito obrigada a todo mundo e vejo vocês na próxima live. E já já a gente volta com outras informações, outros profissionais maravilhosos e também com o doutor Lucas com outras novidades para a gente. Tá bom? Gente, muito obrigada vocês que assistiram, vocês que vão assistir, compartilhem essa live, é muita informação, muita coisa boa que esse maravilhoso ser humano deixou aqui para a gente. Porque ele, além de pessoa, além de médico, ele é uma pessoa que ama o que faz. E a gente pôde perceber isso. Meu muito obrigada, doutor Lucas, mais uma vez, por Obrigado a você. participar, dar seu tempo. E tamo junto. Gente, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.